Boa noite a todos. Começando mais um Esporte Falado aqui, na presença dos nossos convidados, junto com o Fernando, o do Cabral no lugar do Márcio mais uma vez, e do Claudião sequestrado novamente pelo Estado Islâmico. E eu vou deixar os convidados se apresentarem para a gente ter uma dinâmica um pouco diferente hoje. Por favor. Bom, boa noite, meu nome é Rafael Attili, sou formado em Educação Física, venho trabalhando com esporte de rendimento desde 2007, 2008, já passei pelo futebol, passei pelo rugby também, como atleta e como preparador físico da Seleção Brasileira Feminina, as meninas que estão na Olimpíada agora, e agora estou trabalhando novamente com futebol profissional na Portuguesa. O senhor? Boa noite, bom, meu nome é Sami, eu sou formado em esporte, trabalho com o alto rendimento, principalmente da natação, já desde 2011. Eu estive presente no grupo do Pro 16, que tinha o César Cielo, o Thiago Pereira, que foram as duas medalhas do Brasil nos últimos jogos. Atualmente eu estou trabalhando com um grupo de elite paralímpica, então a gente trabalha com 6 atletas, uma do Chile. Desses 6, 4 vão participar dos Jogos Paralímpicos, 3 são medalhistas do último Mundial Paralímpico, então a gente tem bastante esperança aí com os bons resultados para esses jogos. Bom, vamos lá. Vamos tentar traçar um cenário para o pessoal entender um pouquinho. Como que está hoje o rugby feminino no país? Bom, o rugby feminino no país, em relação a resultados, se a gente for falar da seleção brasileira, é a seleção que mais trouxe resultados positivos para o Brasil. As meninas já vêm jogando campeonatos internacionais com bom desempenho há muito tempo. Inclusive na América do Sul, elas foram campeãs invictas 11 vezes, nos 11 torneios que aconteceram no Sul-Americano. Tomaram pouquíssimos pontos e sempre ganharam com grande vantagem. E no cenário de clubes, estava indo bem. Alguns anos atrás criaram o Super Sevens, que era um circuito nacional de rugby sevens feminino. Mas esse ano está começando a ter algum problema porque a confederação resolveu cortar as etapas pela metade e as atletas estão reclamando porque dessa maneira você perde um pouco a competitividade, a divulgação do esporte e tudo mais. Se não me engano eram 6 etapas e caíram para 3, eu não tenho certeza, mas acho que foi esse o número que bateu, né? Elas jogavam 6 etapas nacionais, mais algumas etapas estaduais, quando as confederações estaduais realizavam essas etapas, que são um pouco desorganizadas, mas mesmo com tudo isso, as meninas sempre vão Sul-Americano e arrebentam. Tive o prazer de trabalhar com elas e ver o quanto elas se dedicam em relação a isso. Pô, legal. E é um patamar diferente do masculino? É uma coisa diferente do masculino em termos de resultados, de preparação? Em relação a resultados, sim. Preparação, nos últimos anos, não, porque o primeiro projeto de formar uma equipe fixa foi com a seleção feminina. Legal. Depois de um tempo, formaram uma equipe de sevens fixa masculina. E também aumentaram os investimentos nas categorias juvenis e principal e adulta de 15. Né? O masculino vem colhendo bons resultados de 2 anos para cá, quando trouxeram os treinadores argentinos, o Andrés Brusevens e esqueci o nome do treinador agora, que está na seleção de 15 também, que trouxe excelentes resultados. Inclusive o Brasil jogou esse ano, final do ano passado, teve o primeiro America's Rugby Championship, que juntou Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, Estados Unidos e Canadá, e o Brasil, surpreendentemente, conseguiu uma boa vitória em cima dos Estados Unidos e conseguiu outros bons resultados dentro da competição. Então o masculino vem evoluindo, mas em questão de resultado, as meninas já são mais conhecidas no cenário internacional. Eu só te pedi para falar um pouquinho mais alto só, tá? Pode gritar, o vizinho não liga, porque... pode aparecer daqui a pouco, tem um pica-pau ali que bate. Ele bate, o vizinho não gosta muito da gente. O senhor traçar, por favor, um panorama da natação hoje, sabe? Primeiro vamos tentar aproveitar que você trabalha com o Paralímpico,
Uhum. Vamos tentar traçar um panorama nosso da natação hoje. A gente conhece bem, mas o pessoal às vezes não sabe como é que tá. Depois a gente pode ir para o papo do Paralímpico. Tá bom, mas a natação em relação ao que pode apresentar nos jogos agora. O que você acha da natação para os jogos? Como que a gente pode se sair? Uhum. Na sua opinião? E o que você acha que mudou nos últimos anos aí? Bom, começando após as Olimpíadas de 2012, em 2012 a gente tinha uma equipe que foi, na época, recordista em número de atletas, mas os atletas com chances de se classificarem para finais, que tinham experiência internacional, que conseguiriam fazer algo, representar realmente o país, entrar como competidor nos jogos, eram pequenos. Mas as nossas chances de medalhas naquela época eram maiores do que a gente tem hoje. Hoje, nos últimos 4 anos, a natação evoluiu bastante na questão de se posicionar como um país realmente que trata a natação como um país, uma modalidade principal. Porque antes a gente ia para Pan-Americanos, Pan-Pacs, competições internacionais como Copa do Mundo, e ia sempre para participar. Tinha um ou outro que colocavam o país no pódio, mas se tratavam de 2, 3 atletas. Hoje, a seleção como um todo, ela chega como equipe melhor. Ela chega como uma equipe que toda eliminatória, ela é um país que sempre vai ser tratado, é um país que sempre vai estar representado em semifinais e agora com maior número de finais. Eu acredito que o nosso número de finais vai aumentar muito, só que as nossas chances para medalha desse ano, eu acho que elas são muito menos enfáticas do que eram antes. Muito porque, principalmente, antes a gente tinha César Cielo, que na época era o melhor nadador do mundo. Sim. Hoje a gente já não tem o Thiago na melhor forma da vida e em contraste com Londres, os adversários do Thiago esse ano estão muito fortes. Eu particularmente acho que o Thiago está bem preparado. Ah não, com certeza. Mas é que em vista em Londres, a gente não tinha Phelps na melhor forma da vida e quando a gente fala do melhor atleta do mundo, Da história, na melhor forma da vida, aí é uma medalha a menos que você vai disputar. Por exemplo, o Thiago ganhou do Phelps para ganhar a medalha em Londres. Esse ano, esse cenário já vem completamente... Mudou também a prova, né? Mudou a prova. Então acho que, não só ele, acho que a seleção está bem preparada. Acredito que sim. Mas mais complicado a gente falar em medalha esse ano. Como o maior número, existem as chances, as nossas finais vão aumentar, o número de finais vai aumentar, você estando entre os 8, a chance de alguma coisa dar errado, você tá lá no jogo, você tá no jogo, então você tá pra sorte, você tem a chance de alguma coisa acontecer. Que em modalidade individual isso pode acontecer em um dia inspirado. Mas não tem como a gente apontar favoritos brasileiros. Hoje, no cenário internacional, se a gente olhar de fora do Brasil, não tem como, numa lista de favoritos para as provas, a gente não tem como colocar brasileiros. A gente colocaria brasileiros, o Bruno Fratos e o Thiago. Só que junto deles, são 2 provas muito competitivas, que é o 50 livre e o 200 medley. Que são, nas 2 provas, 5, 4 atletas. Então, um cenário que é bom, é legal porque a gente vai para assistir. Quantos jogos a gente não passou natação assistindo atletas e atletas finais e finais sem brasileiro? Você passa dias, você não aparece na televisão porque não tem um brasileiro na final. Não, isso é ótimo, porque agora vai aparecer muito mais. Eu acho que o número de finais acho que vai ser o maior esse ano. Eu acho que... Mas... precisamos também, isso que você falou, estamos ali na sorte. De repente... Não completamente sorte, como não, o cenário do sorte Bruno que a gente Thiago, diz diferente, né? Todo mundo treinou. Estão competindo, sorte, exato. Entre os 8. Eles estão competindo, mas não dá pra falar que, quem é o dono da prova do 50 livre? Não é o Bruno. Em 2012 era o César. Era o César. Hoje no mundo é a Manadu
E aí mais uns 2, 3 aí que eu acho que o candidato à medalha de ouro é o Certamente o cara ser batido nos 50 é o o Manadu. Manadu e o Da medalha- cara ser batido nos 200 metros, que é a prova do Thiago, É o Michael Phelps, que vem aí nadando tudo, né? bem. E eu falo assim, acho que a gente tem chance no rugby feminino de, não digo uma medalha, mas de fazer uma boa participação, Eu acredito que sim. As meninas, em todas as etapas de circuito mundial e também na Copa do Mundo de Rugby Sevens, geralmente são entre 12 a 16 seleções que participam, geralmente 16, e elas sempre ficam ali nono, 10º lugar. Já tem melhorado alguns dos resultados. Uma das grandes favoritas à medalha de ouro é a seleção canadense, e o Brasil, se não me engano foi o ano passado ou ano retrasado, teve um bom resultado, foi um empate com a seleção canadense, uma coisa que não tinha acontecido, sempre foi uma seleção que deu trabalho. Aos poucos a gente foi começando também a ganhar de seleções que antes eram pedra no sapato, como a seleção chinesa, que era sempre uma dificuldade dentro do circuito mundial. Conseguimos uma vitória. Espanha, conseguimos fazer jogos bons contra a Irlanda, a França. Nos Estados Unidos também, a grande dificuldade realmente são as duas seleções da Oceania, né, Austrália e Nova Zelândia, que são... no masculino e no feminino dos Sevens, a Nova Zelândia é uma das maiores campeãs. Eu trouxe dados aí depois até a gente falar sobre eles. Mas as meninas elas tiveram bons resultados nos últimos anos, com todo o investimento, com todo o projeto que foi feito em cima delas. Legal. Medalha é aquela história, né? O Rugby Sevens ele é um pouco diferente, ele também tá meio nesse negócio da sorte do dia. É um jogo muito rápido, são 2 tempos de 7 minutos com 7 atletas dentro de campo, aquele campo gigantesco, e a gente tem algumas atletas muito velozes, a Edna Santini, por exemplo, que é considerada uma das melhores jogadoras do mundo hoje, pelo que ela faz dentro de campo, com muita velocidade, muita explosão. De repente, numa bobeada de alguém, uma Edninha, uma Paulinha, pega uma bola e consegue arrancar o campo inteiro, aí marca um try no final do jogo e a gente acaba ganhando uma partida que não era esperado. Agora é importante a gente falar assim, um dos maiores eventos transmitidos no mundo é a final da Copa do Mundo de Rugby, que foi televisionada para não sei quantos mil países. Esse não é o rugby da Olimpíada. Não. Então ninguém vai chegar lá e ver aquele monte, a gente sabe disso, mas acho que às vezes, as pessoas às vezes não sabem. Não é o rugby da Olimpíada esse Não. é o rugby, mas... Na verdade o Rugby Union, que é esse mais famoso, ele é dividido em 2 modalidades dentro dele, que é o rugby de 15, que é o mais tradicional, que é o que tem a Copa do Mundo, que é o 3º maior evento esportivo do mundo, só perde para a Copa do Mundo de Futebol e para os Jogos Olímpicos. E tem o Rugby Sevens, que é uma modalidade em que se jogam 7 contra 7, num tempo reduzido, e geralmente os torneios acontecem num final de semana. Você faz geralmente 3 jogos no sábado, 2 jogos no domingo, quando a gente joga esses torneios nos finais de semana. Então é diferente. O rugby olímpico, o rugby de 15 ele já teve nas Olimpíadas em 4 oportunidades. Foi em 1920, 1928 e tiveram mais 2, eu tenho os dados aqui. Importante isso, porque isso aí... Você sabia disso, Sandro? Não sabia. Sami, você já chegou aqui, Sami? Foi 1900, 1908, 1920 e 1924. Foram as 4 vezes. E por incrível que pareça, um país que não é tão tradicional no rugby, ganhou as 2 últimas. Os defensores da medalha de ouro hoje são os Estados Unidos, que é um país que não é tradicional no rugby. Eles têm evoluído muito nos últimos anos no rugby de 15. No rugby de Sevens, eles têm o jogador considerado o mais rápido do mundo hoje, que é o Carlin Isles. Mas ninguém imaginava isso. Quem não conhece o rugby, e se for pesquisar a história do rugby olímpico, vai ver que os Estados Unidos é o atual bicampeão olímpico, com as medalhas em 1920 e 1924. Em 1900 foi a França, e o interessante de 1908 é que a seleção campeã é a Australásia. Foi uma junção da seleção da Nova Zelândia com a seleção da Austrália para disputar os Jogos de 1908. E aí eles foram campeões com o nome de Australásia. Australásia, uma medalha. Australásia. Do rugby, assim, interessante. Você falou que tem o de 15, que é o mais tradicional, né? Que é o que mais aparece na mídia, esse campeonato e tudo mais, e o de 7. O tamanho do campo, você falou que é gigantesco.
Ele não altera, ele só altera na questão do tempo. Ele altera na questão do tempo, altera na questão do número de jogadores e assim umas pequenas modificações na regra. Assim, por exemplo, no rugby de 15, se o meu time marca a pontuação no adversário, o adversário no reinício de jogo põe a bola em jogo, geralmente chuta a bola para o meu lado do campo para o jogo reiniciar. No jogo de Sevens, por ser um jogo mais curto, você não dá essa vantagem para o adversário de você marcar o ponto e receber o chute. Então, quando você marca, você mesmo devolve o chute de saída para o reinício do jogo. Tá. E no rugby de 15, quando você marca o try, que é a pontuação máxima do rugby, quando apoia a bola depois da linha de fundo, que vale em 5 pontos, no rugby de 15, você pode chutar a bola com multi, que é um aparato de plástico para apoiar a bola e poder chutar. No rugby de sevens, esse chute tem que ser de drop kick, que é deixar a bola você não tem então apoio. Você não tem um apoio. Então, os chutadores do sevens têm que ser exímios chutadores, porque você não chuta do meio, você chuta de uma perpendicular de onde a bola é apoiada. Certo. Então, se eu apoiar a bola lá perto da bandeirinha, eu vou ter que puxar uma linha onde eu tenha ângulo para bater, mas no mesmo ponto onde eu apoiei a bola. Por isso que às vezes eles entram correndo na área do try e tentam colocar a bola no meio. Se você colocar a bola no meio, você facilita a vida do chutador. Mas se você entrar com a bola na mão, não é try. Não. Você tem que pôr no chão. É engraçado, porque no futebol americano é chamado de touchdown, mas você só precisa atravessar a linha para valer o ponto. No rugby, você é obrigado a pressionar a bola com a sua mão ou com o seu corpo, pressionar ela no chão. Você não pode perder o controle da bola e pressionar ela no chão. Aí valem os 5 pontos, é o try. E depois você tem o chute de bonificação. Temos aqui também um profundo conhecedor de futebol americano. Passa horas nos bares da vida. A gente tem uma pergunta aqui. Mandar um beijo aqui. Boa noite, Marina. Está lá na Vila Olímpica. Foi a nossa primeira participante, capitã da Seleção Brasileira de Polo Aquático. E ela pergunta para você o principal ponto para o rugby ter crescido tão rápido em número de praticantes e qualidade no Brasil. Olha, eu acredito que muito se deve ao aumento das transmissões televisivas dos jogos de rugby. A ESPN começou a transmitir muito mais jogos, a Sport TV também começou a transmitir os campeonatos nacionais de rugby sevens e também alguns jogos da seleção brasileira. Isso também com filmes como Invictus, que mostrou a história do rugby paralela ao Nelson Mandela como presidente tentar integrar o povo na África do Sul, começou a mostrar mais o rugby dentro do Brasil. Então as pessoas começaram a ter mais contato com o esporte. Eu mesmo tinha visto uma ou outra vez o rugby na televisão quando era moleque, porque eu sempre fui viciado em esporte, tudo quanto é coisa que passa na televisão eu paro para assistir. E depois de um tempo, quando eu já estava na faculdade, eu fui fazer um curso de rugby e acabei me apaixonando pelo esporte. No dia seguinte comecei a jogar e foi uma coisa assim que mudou a minha maneira de trabalhar e tudo mais. Então essa questão da divulgação na mídia ajudou a crescer bastante. E também muitas das pessoas que estavam trabalhando dentro da antiga Associação Brasileira de Rugby, que se transformou na Confederação, tinham ideias boas para que o rugby vingasse e começaram a correr atrás de leis de incentivo, projetos de patrocínio e tudo mais, para poder viabilizar algumas situações que pudessem trazer melhores resultados internacionais para a seleção brasileira, também o nível dos profissionais que estavam lá dentro da confederação. Então, essa parte de dar uma profissionalizada na gestão, além da parte de aparecer muito mais na mídia, acho que ajudaram bastante a difundir o esporte no Brasil. Só precisamos ter um pouquinho mais de apoio, em vez de cortar etapas, aumentá-las, né? Então, esses são outros problemas, né? Eu trabalhei lá dentro da CBRU, tem pessoas excelentes lá dentro, pessoas com muito boas ideias, mas às vezes o pessoal acho que acabou se empolgando com muitas coisas, acabou se atrapalhando em relação à gestão financeira de algumas coisas, e aí acabou causando alguns problemas que agora eles estão tendo dificuldades de manter essas etapas. E poxa, as meninas são as que conseguem os melhores resultados internacionais pra gente. Sim. E cada vez mais a gente está tirando a oportunidade delas de se desenvolverem, né? Sim.
Um fato bom da gente ter a seleção permanente era que as meninas treinavam todo dia, eu trabalhei com elas, era um trabalho integral de segunda a sexta. Às vezes a gente tinha camps no centro de treinamento em São José dos Campos e passava lá 15 dias lá treinando 2 períodos todo santo dia, as meninas profissionais. Mas você também tira essas meninas de dentro do clube delas. E isso às vezes também é um problema porque você tem uma menina que está começando e ela poderia ter lá dentro do clube uma referência, que é uma menina de seleção, uma jogadora de nível internacional. E ela ficava o tempo inteiro na seleção? As meninas ficam o tempo inteiro na seleção e aí quando tinham as etapas do Super Sevens, elas eram liberadas uma semana antes para poder treinar com o clube para poder participar das etapas. Já é um pouco mais complicado, né? A gente não tem uma opinião formada. Não gosto muito desse modelo, mas acho que foi um modelo que ajudou a desenvolver o esporte, né? Ele ajudou de certa forma, porque também além da seleção principal, a gente não, né? A CBRU na época, eu estava trabalhando lá, pude trabalhar com a gente, né? Porque agora a gente foi pra fora. Mas eu não tô mais trabalhando lá, mas eu digo a gente porque, né, trabalhava fez parte, todo mundo lá dentro, né? Fez parte do trabalho lá. E também formamos as seleções, seria uma seleção secundária com meninas que tinham muito potencial, algumas meninas mais velhas que chegaram no esporte depois, tinha uma atleta que foi atleta de alto nível de judô e parou de competir no judô, conheceu o rugby, se apaixonou e já era uma atleta, formada atleta e se adaptou muito rápido ao esporte também. Uma menina que saiu de um projeto social aqui em Paraisópolis, que é o Rugby para Todos, foi através deles que eu conheci o rugby, na verdade, um curso deles, e até tive o prazer de trabalhar lá, que é dentro da comunidade de Paraisópolis. Legal. E uma menina de 15 anos, que é um dos destaques hoje da seleção brasileira, saiu de dentro desse projeto. Convidar os caras, Rugby para Todos está convidado para vir aqui, tomar uma água. Inclusive, era uma das perguntas que eu tinha aqui, a gente fala da seleção que está aparecendo, as meninas têm vários resultados expressivos e tudo mais, a gente fala da divulgação e ao mesmo tempo, que é uma modalidade que agora faz parte dos Jogos Olímpicos aqui do Brasil, e vai ter o acesso mais fácil, quer dizer, vai estar mais divulgado, passando nos canais de televisão, na mídia em geral. E aí se alguém se interessa em começar a praticar, então tem uma menina de 12, 13 anos que, se gostou e quero. Aí tem esses projetos sociais. Então, os clubes aqui em São Paulo, eles se multiplicaram de uma maneira impressionante. Assim, eu comecei a acompanhar e jogar rugby em 2007, 2008, e foi mais ou menos na época que começou esse processo de passar mais rugby na televisão e a confederação começar a trabalhar de uma maneira mais profissional lá dentro. E nisso começou a proliferar o número de clubes, começou a melhorar o nível dos campeonatos universitários. São Paulo é o celeiro do rugby no Brasil, é o estado com o maior número de clubes. Hoje dentro da cidade, hoje o Campeonato Paulista é dividido em 4 divisões. Quando eu comecei a jogar tinha a primeira e Malemalha a segunda. E hoje já são 4 divisões. Na primeira divisão são... Você tem 2 divisões? São 4 divisões do Campeonato Paulista, né? A primeira divisão são os clubes que estão jogando o Campeonato Brasileiro também, né? São os principais clubes do país. Hoje são 8 equipes na primeira divisão do Campeonato Paulista. A segunda e a terceira estão com 10 clubes em cada uma. E a quarta divisão, ela é uma divisão que eles até chamam de desenvolvimento, em que os clubes grandes, os clubes das outras divisões que tiverem equipes novatas, como se fosse uma equipe B, podem disputar. E também equipes que estão surgindo agora. Eu participei da fundação de um clube aqui em São Paulo, que é o Tigres, né? Começou como dentro da minha faculdade, com mais 2 amigos. E a gente formou o Tigres, a gente chegou até a segunda divisão, aí por alguns problemas o pessoal teve uma parada no clube durante um ano e esse ano voltou a jogar agora nessa 4ª divisão, sendo que nossos atletas... E o legal da 4ª divisão também é isso, tem vários atletas que jogam nos times das 3 divisões, eles podem descer para jogar, seja no B do clube dele ou num outro clube. Então a maioria dos atletas que jogavam comigo no time estão jogando hoje no Corinthians, alguns em outros clubes, mas a gente se junta para bater uma bola lá com uma molecada que está começando. Eu também joguei por outro time que está jogando essa 4ª divisão que está começando, o Jabaquara, que o Márcio, do Alibi, está fazendo um puto esforço legal, bacana lá para formar esse time mais Santos. Tem muita gente querendo ajudar o esporte a desenvolver. Em São Paulo, onde você quiser, você consegue achar um time para jogar no nível que você quiser.
Tem time que vai te sobrecarregar, time que joga campeonato brasileiro, que tem atleta de seleção, e tem time que é mais light, que quer competir, mas tem a galera que vai lá para se divertir também. E o feminino é a mesma coisa. Boa, show. Sam, uma Olimpíada recheada de nadador bom. A gente tem o Phelps. Vamos tirar o Phelps. Vamos tirar o Phelps. Eu acho que é um cara que a gente pode tirar. Mas a gente tem aí Ledeck, Campbell, a gente tem Ruta, só para falar de mulher. De mulher. A gente tem o que mais? Tem Frederica voltando Pellegrini, nadando muito. nadando. Tem Mireia, tem Katinka. Tem as irmãs. Tem as irmãs, tem as meninas da Holanda, tem as brasileiras. Tem as brasileiras. Quem você acha que surpreende no feminino? Não surpreende, mas que tem uma performance. A gente assistiu o Trials americano. Mas para levantar, já que você tocou no assunto, esse ano eu acredito que a gente tem mais super atletas femininas. Então, é isso que super atletas eu ia falar. no Porque masculino. o número de atletas femininas hoje, com uma performance do que o masculino. Voltando de todos os problemas que a gente já sabe, reabilitação, voltando a treinar com o Bob Bowman, e nadando muito, não dá para descartar uma prova que ele vai competir. A gente tem o Lotte que não apresentou a melhor forma no trial, parece que tem um problema de uma lesão na virilha. A gente tem todo mundo de peito, inclusive os brasileiros disputando aí uma medalha pelos tempos apresentados nas seletivas. Sim. Então, entre os 4, tem Chad Leclos, enfim, tem homens e mulheres. No masculino, que a gente pode chamar de super atletas, são atletas que conseguem ser favoritos em várias provas. A gente tem no masculino o Phelps, ainda pelo nome tem o Ryan Lochte. Já tem uma pergunta do Phelps aí, duas aliás, que tá vindo. A gente tem como chamar de super atleta o Leclos. Eu acho que é o grande adversário do Michael Phelps. Exatamente. No 200 borboleta. No 200 borboleta e no 100 borboleta. E no 100 borboleta, vai nadar as duas. Exato. E o Lotte acho que é o grande adversário do Phelps, junto com o Thiago Pereira e Henrique Rodrigues, no 200 medley. Eu acho que tem o Laszlo Tchê no 200 medley, mas... O Tchê ainda não é confirmado para o 200 medley. Ele passou os últimos 3 anos focando nas provas de borboleta. E nadou muito. No último mundial, ele foi o que fez frente, com a ausência do Phelps, ele foi o que fez frente para o Leclos, tomando ainda uma prova do Leclos. Mas é interessante ver essa troca na natação. Geralmente isso não acontece durante os jogos, geralmente isso acontece entre jogos, no mundial quando tem essa troca de faixa etária. No masculino, o pessoal ficou velho e todo mundo, inclusive o Phelps, decidiram se aposentar. Então no peito a gente tem a ausência do Sprenger, tem a ausência do Ricardo, o Kitajima não se classificou em todas as provas do peito. Isso é uma coisa que assim, eu queria que você explicasse e desse a sua opinião. Na seletiva americana, você só classifica se você fizer um índice na final. O Kitajima, quantas medalhas de ouro ele tem? 2, 3? Não, ele é bicampeão olímpico. Bicampeão olímpico no 100 200 peito. Ele tem 4 medalhas de ouro. Fora revezamento, né? A gente tem que contar os revezamentos nos últimos Não, esquece os revezamentos. Ele fez o índice na semifinal, entrou com o melhor tempo na final, e não fez o índice na final. Não vem para os jogos. O Japão, na eliminatória deles, todo mundo... o peito foi excepcional. 200 peito, voltando um pouco, antes do 100 peito, o 200 peito, para se classificar para a semifinal, tivemos um empate para 2:11:50 para entrar na semifinal. Então tem 16 atletas. Explica o que eu significa. vou explicar. Da mesma forma que eu perguntei o que é o rugby de 7 diferente de 15, o que é 2:11? 2:11:50. A gente que trabalha na natação, a gente sabe o que é.
Mas o cara que tá ali assistindo fala, legal, Sandro, acabou, a gente acabou de perder 12 espectadores aqui, porque você não explicou o que é o 2-11. É isso que eu ia falar. O 2-11 aqui no Brasil, a nossa eliminatória para os jogos, a última seletiva no Maria Lenk, ganharam a final com 2:11:80. O Thiago Isso é o Pereira. tempo, 2:11. 2:11:80. No 200 peito ganhou aqui no Brasil. No Japão, o 200 peito, para chegar na semifinal, um ficou de fora com 2:11:50. Para chegar na final, tivemos um triplo empate para 2:10. 2:10 é o melhor atleta classificado para o Brasil para o 200 peito, que ele fez na eliminatória aqui na nossa competição. E não repetiu na final, mas ele fez 2:10 na eliminatória, que foi o melhor tempo do 200 peito. Foi classificado para os jogos. No Japão, um ficou de fora com 2:10. 2 ficaram de fora, foi um triplo empate. E aí, para classificar, ganharam 2 para 2:8. Então, nosso melhor atleta está para 2:8. Não, 2:10. 2:10. E eles estão com 2 atletas classificados para 2:8. Tá. Quando a gente vai pensar em jogos, a diferença de jogos, quanto a índice e tudo, a gente tem que pensar em ranking mundial. Tendo uma seletiva dessa no Japão, só para como a gente percebeu, então tem 16 atletas praticamente melhores do que os nossos 2 atletas do peito. Então no ranking mundial eles não têm uma boa classificação. Só que o Thales, por exemplo, é um dos maiores elencos da nossa seleção. Por que isso acontece? Porque o peito no mundo ele é muito aproximado. Então tem 30 caras nadando para 2:9, 2:8, só que o recorde mundial é 2:7. Então é muita gente nadando muito perto do recorde mundial. A mesma coisa aplica para o sem peito. No sem peito, o Japão tem um índice interno muito elevado. Eles mesmo fazendo um tempo que, por exemplo, o Kitajima entraria na nossa seleção, ele ficou de fora por falta de índice. E ainda, a gente tem, olhando para o ranking mundial do sem peito, a gente tem 9 nadadores nadando para 59. E o recorde mundial é 57. 57,7 ainda. É muito aproximado. Por isso que os nossos 2 nadadores, os 2 nadam para casa de 59. E chegando nos jogos, pode ser que eles fiquem fora da semifinal, pode ser que eles entrem numa final, pode ser que eles ganhem uma medalha. Então, por isso que eu falei no início, é que esses jogos, principalmente no masculino, tirando os super atletas, que são 3 que a gente conseguiu elencar, todo mundo vem está muito apertado esses jogos no masculino. Isso não é tão normal, geral. A gente estava acostumado desde 2004 a ter esses super atletas. Natação ser uma modalidade que um atleta tem mais, ficar melhor ranqueado no quadro de medalhas do que um país. Isso mudou muito a cara da modalidade. Voltou a ser uma natação mais atrativa de assistir. E o Brasil cresceu dentro disso. O Brasil cresceu nessa igualada que deu na natação, que um fenômeno que tinha acontecido quando tinham colocado os trajes. Nos trajes tecnológicos, todo mundo nivelou por cima. Hoje a gente vê o mesmo efeito acontecendo, mas muito pelo treinamento, por praticantes. Então, esses jogos vão ser muito divertidos. Não sei se vai ser com tantas glórias para o nosso país, mas certamente a gente vai estar no jogo, que é o que faz, o que inspira a garotada. Exatamente. Competir de igual para igual. Isso, mas o que eu queria... Por que eu não quis dar essa... todo mundo, vamos pegar um mundo de final? Um monte de gente já vem falando que a natação vai ser espetacular, melhor do que todos os tempos. Só que está muito competitivo. Então eu prefiro falar como antigamente a gente sempre errou aumentando demais as expectativas, porque a gente nunca foi acostumado a estar perto, estar sentindo o cheiro da medalha. Hoje muita gente está próximo da medalha, mas é muita gente acompanhada. Então
eu não acredito, a pressão já é muito grande pra gente começar a falar que, pô, a gente tá no mínimo 5 medalhas, como já ouvi gente falando. Voltamos após um breve intervalo. Voltamos. É. Estamos aí. Desespero do Comerciais Márcio, o do Márcio Parque. trava toda vez, ele infarta toda vez que trava. Comerciais nos patrocinadores, né? É. Pronto. Estamos ao vivo ali. Sammy, Phelps, que a gente tá falando super atleta. Espera só um pouquinho, deixa eu terminar a minha pergunta. Tá, depois eu entendo a sua pergunta, porque agora a gente teve a parada mesmo, já parou até pegar de novo o ritmo. Vamos pro Phelps antes que eu esqueça a minha pergunta. Phelps nadou, ganhou todo aquele montante de medalha, tá? Desde até 2012. Aí ele parou, teve problema com drogas, teve um monte de confusão, ameaçou de não vir para a Olimpíada, depressão, e aí o cara classifica e ainda chega como a gente colocando como o maior concurso. Exatamente. É o quê? É um fenômeno pessoal, é treinamento, é alimentação, é o quê? É uma mandinga, o que é? Não, esse cara com certeza é daqueles que, pô, nasceu pra fazer. Não só na questão de talento, mas ele nasceu pra fazer porque ele veio com um programinha pra atleta também. Quando ele consegue se direcionar, quando ele não tem adversidades grandes, que ele ficou sofrendo com isso esses últimos 4 anos, o cara fica praticamente imbatível, passa a sensação de imbatível. Porque quando a gente pensa em 2012, ele já estava no fosso. Ele era um cara que, ele passou, nas últimas entrevistas e no livro dele, ele passou por uma crise emocional muito grande. O cara não treinava direito, quando ia treinar, brigava com o treinador. Então, tanto para o Baumann quanto para o Phelps, o treinamento para 2012 foi completamente caótico em relação a treinamento, em relação a convívio social, foi completamente desastroso. Tanto que foi muito abaixo do que ele apresentou em Pequim, que foi a melhor apresentação de um atleta nos Jogos Olímpicos da história. Mas mesmo assim o cara ainda ganhou 2 medalhas de ouro, ganhou medalha de ouro em revezamento, ainda ganhou medalha de prata. Isso quando um cara desse sofre com tantas coisas, tantas interrupções no treinamento, a falta de vontade mesmo, de tesão durante os jogos. Teve um momento que ele desistiu dos jogos, não ia mais nadar, sorte que isso não vazou publicamente. E aí ele resolveu voltar e nadar as provas, que foi quando o Thiago ainda ganhou dele no Sorte que não vazou publicamente, agora você informa aqui no Facebook. Não, ele falou isso depois. Sensacional, não, era pra vazar, vazou. Não, só tá contando aqui entre amigos, né? Algo assim. E agora esse ano, com um cara desse, sem treinar muito, mostra como o talento dele é absurdo. Tá. Só que da idade que ele tem, um cara que já participa de jogos desde 2000, vem para 2016, 16 anos, em alto nível dessa maneira, ele só não está colocado com todas as mídias de uma maneira como se ele fosse um deus grego, porque o ano passado ele foi pego no doping pela Federação Americana. Não foi em competição, era um controle interno deles. E ele foi pego com substância de maconha na corrente sanguínea. E aí isso não é doping pela UADA. Mas tem um regulamento interno dos Estados Unidos, então ele foi suspenso da seleção americana, não pôde competir em Kazan. Tá. Só que durante o Mundial de Longa, que estava acontecendo em Kazan, teve uma competição bem pequena, nunca foi transmitida aqui para o Brasil essa competição. Era um nacional. Nunca foi transmitida porque ele estava no Mundial. Exatamente. E ele nadou o Mundial. E nessa competição, as provas que ele nadou 100 borboleta, 200 borboleta, 200 medley. Nessa competição, ele bateu todos os tempos dele, ele ganharia o Mundial. Então ele entraria para os Jogos Olímpicos como atual campeão mundial.
nenhuma das provas ele está como atual campeão mundial. Então, teoricamente, tem um cara que deveria ser conhecido como favorito no lugar dele, mas não é. Então, isso que é um... dele. Exatamente. Porque mesmo o cara estando numa piscina completamente inferior, num ritmo de competição completamente inferior, tudo contra, porque a competição dos Estados Unidos, quando não é seletiva, você terminou a prova, você saiu, a cerca da piscina são pessoas, é treinador, é atleta, o clima é completamente descontraído, não existe um clima, não tem um balizamento mais reservado para você conseguir se concentrar. A qualidade do bloco é totalmente diferente, a água é totalmente mais turva, ela não é tão calma. Então as condições com que ele bateu o pessoal que estava nadando no Mundial era completamente desfavorável. E ele mesmo que a assim... gente chama aqui de várzea. Exatamente. Não, é uma várzea. É uma várzea. O cara bate, o cara fala suas marcas e vai, cara. Vai, filho, cai na água e sai. Nas provas dele, nos Estados Unidos, ele deu 3, 4 segundos nas provas que ele ganhou. Então, é um negócio surreal de pensar na natação. Piscina sem tecnologia onda. Exatamente. E ainda o cara ganhando com 2, 3 corpos do segundo, parecendo que é outra competição, entendeu? E aí uma outra curiosidade que eu ouvi outro dia, e estava até conversando com o Ricardo, que é em relação ao número de medalhas, né, de ouro. O Brasil, em números de medalhas de ouro, são 21. E aí a gente ouviu uma reportagem que o Phelps teria 18. Exato. E aí o cronista, o speaker, falou que o Phelps não poderia bater o Brasil porque ele só nadaria 3 provas. Mas você mesmo... Aí nós aqui falamos, então vamos esperar alguém de natação vir no programa e explicar que o revezamento também vale o ouro, né? Exatamente. E ele é elegível para nadar o revezamento. No mínimo o revezamento 4 por 100 medley, ele é o melhor nadador até o momento, né? Porque tem a competição antes. Para nadar o 4 por 100 medley, nadando na parcial de borboleta. Mas também teve uma competição interna da seleção americana antes deles virem aqui para o Rio. E ele fez 48,2 no 100 livre. 48,2, o nosso melhor atleta do 100 livre, quanto? 48,1? 48 Marcelo Chegue. E o Phelps fez esse tempo, que também classificaria ele dentro do revezamento dos Estados Unidos. Só que no Trials americano, ele não nadou o 100 livre. Então, no Trials americano, como funciona para você escalar o revezamento? Os 4 primeiros colocados, os 2 primeiros são os elegíveis para nadar a prova. E aí a terceira e a quarta colocação no Trials completa o revezamento. Dependendo de como fechar a seleção, então, para cada prova, o primeiro e o segundo de cada prova no Trials americano, ele fica elegível para nadar a prova nos Jogos Olímpicos. E aí essa regra para o revezamento. Dependendo de como fecha a seleção, se tem um cara de 100 borboleta, no caso do Phelps, que ele tem a capacidade de entrar no revezamento 4 por 100 livre, aí ele entra como substituto, um quinto elemento, um sexto elemento. E ele tem que nadar. E aí ele não tem que nadar, mas ele fica elegível dentro dos critérios americanos. Precisa, mas se ele estiver no 5 do revezamento, Ele tem que nadar ou eliminatório final. Exatamente. Com esse tempo, ele poderia, e aí entra uma questão de política dentro da seleção americana, ele poderia nadar a final, porque é um tempo que coloca ele entre os 4 melhores. Só que isso é uma abordagem que envolve questões não só esportivas, né? Sim. Ô Sam, o Gala tá te mandando um abraço. Manda um abraço. Ô Gala, um abraço. O Steelers esse ano vai arregaçar, né? Cara, a gente viu uma comoção mundial na morte do Jonah Lomu, né? Quem viu Invictus viu pouco, alguma coisa dele, mas teve um documentário depois sobre ele, parece que foi o melhor jogador da história de rugby
de 15, né? E parece que jogou também Jogou muito no sério Sevens também. Sim. É um cara que jogou, teve uma doença muito séria, depois não conseguiu mais jogar depois de um tempo. Hoje no rugby existe alguém que a gente pode vamos traçar dois patamares. Assim. O de 7 masculino e o de 15 e também no feminino também. Existe alguém que a gente pode olhar hoje na Olimpíada masculina e feminino e falar assim, o expoente da modalidade no 7 masculino é fulano e no feminino ciclano. E se a gente tem no Brasil alguém com potencial para chegar a jogar nessas grandes ligas e ser uma das estrelas mundiais? Olha, em relação ao John Alomu, ele foi o primeiro super astro do rugby, né, na verdade. Ele era um jogador fisicamente impressionante, o cara era um mamute e corria na velocidade de um corredor de 100 metros olímpico, que era uma coisa impressionante. Anteriormente, houveram outros grandes jogadores também, mas é que o Jonah, além de ser um excelente atleta, teve a sorte de jogar na época em que o rugby começou a ser mais difundido na televisão e tudo mais. Então, o cara, pelo que ele fazia dentro de campo, realmente muitos consideram ele o Pelé do rugby, né? O superastro do rugby. Mas além dele, tiveram muitos outros jogadores depois dele, como o Johnny Wilkinson, um inglês que é o maior pontuador da história das Copas do Mundo, um exímio chutador canhoto que ganhou uma final de Copa do Mundo dando um dropkick de perna direita numa prorrogação de final de Copa do Mundo. Um cara que é absurdamente, foi um excelente jogador. Tivemos Dan Carter na seleção da Nova Zelândia, que sempre foi considerado um dos maiores jogadores, também grande pontuador. Tem um francês muito louco, né? Eu tinha cabelo barbudo. Esse é o Sebastian Chabal. Ele jogava nos forwards, jogava de oitava, às vezes segunda linha. Era um cara extremamente forte, extremamente agressivo, com tackles muito duros, mas ele era muito mais... ele conquistou o público muito mais por esse visual, pela agressividade, do que realmente pela técnica apurada. Assim. Ele era... Quando eu comecei a jogar, eu até brincava, falava, vou deixar o cabelo crescer, a barba crescer pra ver se dá uma ajuda aqui no cara, né? Porque o cara é um monstro, atropela todo mundo. Mas assim, em relação a jogadores hoje, a seleção neozelandesa estava trazendo Sonny Bill Williams, que é considerado um dos maiores jogadores de rugby da atualidade. Ele foi campeão mundial de 15 com a Nova Zelândia, foi campeão mundial de Rugby League, que é um rugby diferente desse, é uma dissociação do Rugby Union, que antigamente teve essa mudança, mas ele foi campeão mundial nas duas modalidades, e tá aí. Capitão da seleção neozelandesa, TJ Forbes, um barbudão, careca, também muito bom jogador. Nos Sevens, o que sempre foi considerado o Pelé dos Sevens é o Vaisali Serev, é considerado o rei dos Sevens, de Fiji. Ele teve aqui no Brasil, isso, Fiji. Quantos habitantes tem Fiji? Isso que é engraçado, Fiji é uma ilhota minúscula no Pacífico, só que o que sai de jogador de rugby daquele lugar... Na verdade, Fiji, Samoa, Tonga, aquelas pequenas ilhas ali do Pacífico Sul, formam jogadores de rugby excepcionais. E o Serev, eu tive o prazer de conhecê-lo, ele veio realizar um evento aqui no Brasil, então a gente conversou bastante, brincamos, jogamos sério, jogamos um pouquinho de rugby e tal. O cara era um gênio, o que ele fazia dentro de campo é impressionante. E o legal é assim, no 15, a seleção de Fiji é uma boa seleção, mas nos Sevens eles são sensacionais. Se tem uma seleção que pode trazer grandes problemas para a Nova Zelândia nas Olimpíadas, é a seleção de Fiji. A seleção neozelandesa hoje masculina é a favorita da Olimpíada. Se você até tinha pego os dados do Sevens, do Fica à Mundial, vontade pra você falar. quer ver? Copa do Mundo de Sevens masculino foram... Não, cadê o do circuito? Tem os do circuito, cara, eles ganharam quase todas. Começaram a disputar na temporada 99 e 2000. Foram disputados 18 temporadas. Nova Zelândia foi campeã em 13. Aí, Fiji ganhou 2, se eu não me engano, e alguns outros países ganharam outras. Mas, assim, Nova Zelândia é um absurdo, sabe? Mas Fiji
é uma seleção que sempre pode trazer problema. Em relação aos jogadores brasileiros que você tinha falado, uma jogadora nossa que sempre se destaca no feminino é a Edna Santini, de São José, uma baixinha desse tamanho. Apelidaram ela, a World Rugby nos seus programas apelidou ela de Pocket Rocket, que ela pequenininha, é um foguete. Tive o prazer de trabalhar com ela, a Paulinha Shibashi também. Mas o rugby feminino, ele não é profissional, né? Mesmo nos países em que são top, Canadá, Inglaterra, outros países, não é profissional, né? Tem a mesma possibilidade que as meninas aqui, com programas de seleções permanentes e tudo mais, mas não é profissional. Alguns jogadores da seleção masculina de Sevens já tentaram jogar no exterior, tentaram fazer teste em equipes de divisões menores e tal. E a gente hoje, tanto na seleção de 15 quanto na de Sevens masculina, temos jogadores que vieram de fora, que têm a possibilidade de jogar pelo Brasil por algum parente, pai, mãe, avô, que era brasileiro. Então tem um inglês enorme, não lembro o nome dele, eu encontrei com ele uma vez só lá nos treinos da seleção. Tem um outro que foi um jogador que ele chegou a jogar o Super Rugby, que é um dos principais campeonatos de rugby 15 do mundo. Ele é australiano, mas tem uma descendência brasileira e também fez algumas partidas aqui. Temos excelentes jogadores aqui no Brasil hoje, mas eu acho que ainda falta um passo para chegarem a jogar em... Tem 2 irmãos franceses que estão jogando pela seleção de Sevens e de 15, que eles jogam em clubes grandes, jogam num clube grande da França. Legal. E um outro que saiu de São José muito novo, o Monstro, o apelido do menino, né? Se você vê o rapaz de perto, assusta. Monstro deve ser mais ou menos igual o Baby do judô, né? Mais ou menos. Baby também é uma Aliás, criança. se tivesse tido um abraço. Grande abraço. E ele joga na França também. Então, assim, temos jogadores brasileiros jogando no exterior. O nosso panorama é totalmente diferente da Argentina. Completamente diferente. O mais engraçado é que a Argentina é a única... O rugby se divide em 3 tiers, né? Tier 1, 2 e 3. A Argentina é o único país tier 1 do mundo em que o rugby é completamente amador. Porém, os grandes nomes, quase que a totalidade da seleção argentina, são jogadores profissionais que jogam em grandes clubes da Europa, né? Em compensação, apesar de ser uma ordem da Associação de Rugby Argentina de não poder haver jogadores profissionais lá dentro do país, eles criaram, algum tempo atrás, uma equipe que foi disputar o Campeonato Sul-Africano. Então eram jogadores do programa PADAR, que é um programa de desenvolvimento que eles têm na Argentina. Inclusive foram campeões do Campeonato Sul-Africano. E hoje a Argentina, o Super Rugby, que era um dos principais campeonatos de rugby do mundo, que eram 5 franquias neozelandesas, 5 sul-africanas e 5 da Austrália, ela se expandiu. E hoje conta com uma franquia argentina, conta com uma franquia do Japão, se eu não me engano. Então eles estão começando a expandir e a Argentina tem isso. Eles têm jogadores profissionais jogando outros torneios, mas dentro da Argentina o rugby é estritamente amador. Porém, se você vê a estrutura dos clubes, eu fui fazer 2 vezes curso lá na Argentina e tive o prazer de um colega lá, o Diego, grande amigo lá, preparador físico de rugby lá na Argentina, me levou no clube dele para conhecer. E é um absurdo que eles têm num clube perto do que a gente às vezes tem na totalidade. Assim, um clube lá de jogador e de campo. Você entra num clube na Argentina, tem tipo 8 campos de rugby, e aí você chega aqui no Brasil, você tem tipo 10 campos. Se tiver 10 campos no país inteiro, é muito. O Fernando tem um amigo, quem jogava rugby era o Paulada. E o Anderson também, que estudou comigo, ele é preparador físico. Anderson Garcia? O Anderson foi meu treinador. O Anderson formou comigo e tal. Eu vejo algumas mensagens pelo Face. Ele foi meu treinador. Eu joguei joguei campeões agora. Eu joguei no SPAC, que é o clube onde ele é treinador de categoria de base, lá onde ele jogou também. Joguei 1 ano e meio lá. E quando a gente formou o Tigres, né, o time que a gente montou na faculdade, o Anderson foi nosso primeiro treinador. Legal. Parceiraço. O senhor não vai fugir, não. Eu quero saber quem vai ser a mulher com a melhor performance nos jogos. Roda e eu volta. te falei. Roda e toma. Você não seja sem vergonha. Não, mas esse é fácil, é a Kate Ledeck, certamente. E provavelmente ela vai bater todos os recordes que ela nadar. Na seleção americana ela ficou
por 2 décimos em praticamente todas as provas. Então, mas a gente tem, se pensar nos 200 livros dela, É a prova que ela vai ter mais dificuldade. eu acho a prova mais difícil dela. Porque você tem aí, brincando, a A Frederica. Federica, você tem a própria Ledeck, você tem Katinka, vai nadar, Katinka, você tem as holandesas, Tem a Sarah Strongson, talvez ela tem a nade. Sara, tem as brasileiras que Vão estar. vão poder ter uma chance de estar na final, estão na briga ali, eu acredito que uma semifinal pelo menos. A semifinal, acredito que as duas. As duas eu acho que entrem. E aí para entrar na final vai ser um pouco mais difícil, mas eu espero que entrem as duas também. Mas eu acho que vai ser a prova mais complexa dela. E olha os 400. Não, 400 não tem adversário. Não tem Acabou. adversário. Ela é a única rodando muito perto do recorde mundial. Ela passa muito forte e ela mantém isso de uma forma absurda. A prova mais absurda dela, ao meu ver, é o 800 livre. Eu acho também. Porque a parcial de 400, então é a metade da prova, ela passa a 2 segundos do recorde mundial do 400. E aí ela pratica. E ela, que isso é muito forte. sem tuberculose. isso é muito forte, principalmente quando a gente for pensar Toma água. que ela vai reproduzir. E ela fez negativo a parcial dos 800 na seletiva americana. O que é nadar o negativo? Pausa dramática. Pausa pra guardar. O que é o negativo? Que é o negativo. Depois dos comerciais. O negativo é você nada metade da prova, a primeira metade da prova, mais lento que a segunda metade da prova. Na primeira metade da prova a gente tem que lembrar que ela não sai empurrando a parede, ela sai do bloco. A saída do bloco ela tem mais potência, além dela não estar tão cansada. Não está nada cansada. E a passagem do 400 ela passa no pé. Ou seja, ela não chega acelerando tudo que ela tem e toca com a mão, que é onde se ganha aí mais ou menos um meio segundo, dependendo da virada, uns 6 décimos. Então ela passa para o próximo do recorde mundial fazendo uma virada, o que as outras meninas não estão fazendo, chegando com a mão. E ela volta para os outros 400 como se ela tivesse começado de novo, fazendo a parcial mais forte do que o primeiro 400. Então, outra super atleta excepcional e ainda muito jovem. Então pode-se dizer que nessa prova a emoção é a disputa pela prata. Porque o ouro ali é apenas uma apresentação, tudo mais, a gente já sabe. O 400 e 800 é todo mundo torcendo para ver história, para ver o recorde mundial. E você acha que a Federica pode azedar o chope dela ali ou não? Eu não tenho muita informação de como a Federica tá meio sumida, né? Tá meio Exatamente. escondida aí. Mas é uma... Como que tá, sempre Recordista foi, mundial. ela é uma das atletas muito talentosas. É um pouco questionada em relação ao talento dela, porque a maior parte do sucesso dela veio na época dos trajes. Sim, em Roma. Mundial de Roma principalmente. Exatamente. Onde ela estabeleceu os atuais recordes mundiais. Mas é inegável o talento que ela tem, mas ela sempre foi muito tumultuado o treinamento dela. Ela trocou inúmeras vezes de treinador, trocou inúmeras vezes de companheiro. Então é uma atleta que a fase... o lado pessoal atravessa. Muita rotina. É a rotina não é a cara dela. Mas é que é uma atleta que mostra que o lado pessoal interfere muito no desempenho dela. E eu não sei como que foi esse último ano dela. Uma coisa último ano- importante antes de você apareceu. quebrar a minha TV é que os recordes mundiais são dela batidos com os trajes. Com os trajes. Então quem hoje pode ser que seja a primeira vez que o tempo do traje caia. Nem Nessas provas. provas. Que é muito difícil. Exato. Elas estão começando a nadar próximo a isso, né? Uns 53. É o 200 livre, que é esse que eles falam, o recorde com 52.
Das provas de crawl, feminino é a prova mais difícil de cair o recorde mundial. Mas eu acho Mas que, o 400 e 800 é uma eu acho questão que de nessa tempo. Olimpíada vai cair. É muito É o provável, que- porque a disputa nesse 400 livre e no 100 livre feminino tá muito apertada. É muita gente boa Sim. nadando junto. A mesma coisa vai acontecer no 100 peito masculino. O bom é que vão ser provas, pela nivelação de atletas, que a gente não vai ter ninguém soltando para entrar na final. Esse é o grande problema, o grande desafio dos atletas do meião. Que é, o que brigava antes para fazer uma final, antes você era uma competição diferente do pessoal que nadava para medalha olímpica. Antes eliminatória e semifinal, para quem quem vai ganhar a medalha, já se entrava com os favoritos. Então a natação, eliminatória e semifinal, não tinha tanta emoção. Porque, você vai ver o Phelps soltando, você viu o Thiago Pereira soltando, o pessoal soltando desde a eliminatória, semifinal e final, até a final, sem muita emoção. Hoje em dia é exatamente isso que muda. Muitas provas, com certeza, os melhores tempos vão acontecer na semifinal. Isso, eu estava conversando... Pode ser que isso aconteça no 100 peito masculino, pela tensão da final, de todo mundo estar nadando tão próximo. Pode ser que o recorde mundial seja quebrado na semifinal. Eu acredito que os melhores tempos vão ser semifinal. Eu estava conversando essa semana com o Marcos Hogan, que é um dos treinadores do Thiago, foi 2 vezes recordista do mundo, tem 2 medalhas olímpicas. E ele também falou, é possível que os melhores tempos saiam na semifinal. Porque todo mundo vai ter que nadar muito forte para entrar na final. Exatamente. Se você pegar aí algumas provas sem peito, você tem 10, 12, 14 caras muito próximos. Exatamente. Os 50 livre masculino, cara, vai ser uma pancada de cara ali, né? Agora, como é que é a tecnologia no rugby? Porque a gente sabe que na natação teve um momento de tecnologia dos trajes, e aí a Federação Internacional baniu, mas manteve os recordes numa tentativa de, vamos deixar os recordes mundiais para frente, para ninguém bater com muita facilidade. Hoje a gente já está vendo que o pessoal já está chegando. Isso era uma coisa que todo mundo falava, ninguém vai nadar pro nunca mais vai nadar. Nunca mais. Hoje Então, a em gente dia... tem os 50 livres aí, que todo mundo falou com 20,90 do 20,90, né? 20,91 do César. Nunca ia ser batido, o cara já está nadando para 21. Então assim, ainda está longe, né? Uma prova de 50 livres, mas já estão se aproximando. Só que também a tecnologia na natação ela é mínima, né? Você tem a possibilidade de uma câmera de cima para alguma coisa e... A sensibilidade do sensor é uma coisa que vem entrando em discussão. No Mundial de Kazan tiveram inúmeros empates, porque a tecnologia ela vai até a casa dos milésimos. O placar ele é sensível na casa dos milésimos. Então, o tempo no computador, eles poderiam colocar, não, vamos validar o milésimo. Ainda não aceitaram isso, fica na casa dos centésimos e é onde a gente vê vários empates. A mesma coisa acontece no atletismo, mas no atletismo, por ser fora d'água, eles utilizam do photo finish, que ele é mais preciso, e aí você consegue, o tempo sai igual, só que você tem a foto, você vê a cabeça do cara que passou. Quem ganha ou não. Na natação, como eles ainda não abriram a casa a casa milenar ali, você pode ser que... Casa milenar. Isso é do Cabralho, velho. Não, isso é do Casa Milenar do Cabralho, O velho. rugby, como é que é a tecnologia no rugby? Cara, no rugby o que se usa de tecnologia é o TMO, né? O árbitro de vídeo. Né? Nas principais competições, isso é uma discussão. Eu trabalho no futebol também, né? Trabalho muito mais tempo no futebol. É aquela sempre discussão, vamos usar tecnologia, não vamos, mas é a discussão do boteco, que eu sempre falo. Quem está ali é profissional, está trabalhando e às vezes um erro de arbitragem, um erro de juízo ali, pode levar um trabalho de um ano inteiro por água abaixo, e isso envolve
as pessoas que estão trabalhando, patrocinadores e tudo mais. E no rugby, até pelos próprios valores do esporte, se existe muito o sentido de justiça, né? O que aconteceu tem que acontecer e acabou. E nas principais competições se utiliza o árbitro de vídeo, são diversas câmeras, e se o árbitro tiver alguma dúvida, ele pode ser chamado pelo bandeira em alguma situação, ou ele mesmo viu, ele entra em contato por rádio com o árbitro de vídeo, ele vai ver por vários ângulos, também mostra os ângulos de câmera às vezes no telão, eles discutem, e aí o árbitro pergunta para ele o que você acha, eles chegam numa conclusão e aí ele decide. Eles conversam para chegar na decisão mais justa em relação à penalidade, se vai ser uma expulsão direta, se vai ser um cartão amarelo, porque no rugby um cartão amarelo causa grande prejuízo. No rugby de 15 são 10 minutos que o atleta fica fora, e no rugby sevens fica 2 minutos fora. Né? Então, tipo, se você tem 7 minutos de jogo, se você tem 2 tempos de 7 minutos, você vai jogar 12. Você vai ir um campo com 6 atletas. Sim. Amigo, são os 15 minutos mais longos da sua vida você jogar rugby de 7. Jogar rugby de 7 são os 15 minutos mais longos. E você não acha engraçado, assim, você vem de um esporte de cavalheiros que tem essa tecnologia de até mostrar no telão, e você vem de um esporte muito preciso e trabalha agora com o Paralímpico, que a gente já vai conversar rapidamente, que tem que ser bem preciso. Aí você vai para o futebol, né? Não falando mal do futebol, né? Aqui é proibido falar de futebol, a gente proibiu, mas falta ainda essa tecnologia, essa cabeça aberta para o uso da tecnologia. Então, mas né? eu acho que não é nem a questão da cabeça, eu acho que é a questão de como os dois esportes, eles são 2 esportes irmãos, né? Têm a mesma raiz, mas como que os valores de o que a gente fala no rugby, o que você aprende no rugby, você leva para fora do rugby. Não adianta você seguir os valores dentro do campo e fora do campo você ser um babaca. E no futebol esses valores se perderam. Sim. Então os caras, no futebol é legal você simular uma falta, você fazer um gol de mão e sair dando risada, contando vantagem. E o rugby a gente tenta sempre prezar pelo mais justo. É óbvio que sempre, em qualquer um dos 2 esportes, vai ter o cara que vai ser justo no futebol, vai ter o cara que vai ser um Zé Mané no rugby. Mas a gente preconiza esses valores dentro do esporte. Né? Então, eu tento levar muito isso, principalmente como eu trabalhei com base há muito tempo, desde molequinho de 10, 11 anos, até molecada de 17, hoje como profissional. Eu tento levar essas coisas que eu aprendi no rugby e eu também tento levar para mim como treinador. Inclusive tive uma conversa esse dia com meus amigos que trabalham comigo, que eu como treinador, mesmo se eu tiver ganhar vantagem, eu não vou ficar pedindo para atleta meu cair no chão na hora de ser substituído. Vai ser substituído, sai andando, sai lá, entra meu outro atleta para o jogo acontecer. O que tiver que acontecer, vai acontecer pelo jogo e não pelas falcatruas ou pelas coisas que eu posso tirar vantagem dentro do jogo que são imorais, digamos assim. São artimanhas que denigrem, né? Exatamente. Daí, o boteco fica legal para ficar bagunçando, mas pro esporte em si... o esporte ensina muito, não sei o que, mas é esse tipo de exemplo que você quer dar do seu filho? Você quer dar quem finge melhor, a lei de Jackson. Então, essas coisas diferenciam muito um esporte de outro. Eu sou apaixonado por futebol, fui cursar educação física para me tornar treinador de futebol. O rugby apareceu na minha vida, foi um esporte que eu me apaixonei mais ainda. Gosto muito dos 2, trabalhei nos 2, mas nessa questão o rugby é disparado uma ferramenta excelente para você poder ensinar. Até educacional. Uma ferramenta educacional importantíssima. O senhor paralímpico, como estamos no Paralímpico na natação? Pois estamos bem. Quem são os atletas que você treina, que você já deu um overview, mas a gente sabe, pouca gente sabe, o Sami trabalha com, acho que é o atleta que tem mais medalha, né, Sami? No Paralímpico? Não, o André fica atrás do Daniel. Do Daniel, então Daniel e depois vem o Clodoaldo, não? Não, aí já vem o André. Não, Daniel, o André. E aí em terceiro pode ser o Clodoaldo, sim. Pode ser que seja Pode o ser. Clodoaldo. Não, A gente não consegue saber. Mas como que está a preparação dos seus atletas? Porque você não tem um atleta só, você tem um monte de atleta.
quais são as nossas perspectivas. Antes da gente começar a Paralimpíada, você vai vir aqui também, que a gente quer falar de Paralimpíada também. A gente acha que é uma coisa que tem que ser falada, mas qual a nossa perspectiva na natação? A natação pode ser a modalidade principal dos Jogos Paralímpicos para o Brasil, em termos de conquistas, assim. São muitas classes na natação paralímpica, começar do básico, né? A natação paralímpica, ela se assemelha muito com modalidades de combate, se você for pensar em fazer uma comparação com o esporte olímpico. Porque na natação tradicional, na convencional, a gente tem 16 provas, 32 provas masculino e feminino, então são essas 32 medalhas de ouro que você tem para disputar. Na Paralímpica, para cada prova, a gente tem 14 classes e é para disputar uma medalha só. Então, no mínimo, em uma prova só, você já tem um número de medalhas que estão à disposição a ser conquistadas na natação convencional. Então, essa disponibilidade de provas, essa disponibilidade de modalidades, a variedade de classes, por sorte, é uma modalidade que o Brasil é muito bom no Paralímpico e é a modalidade que eleva o nosso quadro de medalhas e coloca sempre a gente em quinto, que é o objetivo, quarto, quinto lugar do objetivo do CPB. Na natação a gente tem 2 super atletas, que a gente pode chamar de 2 super atletas dentro do Brasil. Então o Daniel Dias é comparável com o Michael Phelps, da mesma maneira que o André Brasil. Os dois são detentores de inúmeros recordes mundiais. O Daniel Dias ganhou todas as provas que ele disputou em Londres. Então, o André ganhou 5 medalhas nos últimos jogos. Então, é uma seleção que tem essa base desses 2 grandes atletas, mas ao mesmo tempo, já no último Mundial, a gente teve Thalisson Bloch, que também treina com a gente, ganhando 2 medalhas no Mundial. Teve o Caio, que nada no centro de treinamento também ganhando medalha mundial. Tem a Joana, que é do Nordeste, que ela ganhou também uma medalha olímpica. Vem para mais uns jogos para também, também favorita para uma medalha. A gente tem o Matheus Heine, que ganhou 3 medalhas no último Mundial. Então é uma seleção com muitos medalhistas. Chegam medalhistas já com experiência em Mundial, com experiência em Jogos Olímpicos. A nossa seleção dos jovens atletas que já chegam com nome no cenário mundial, já vem com uma bagagem, não vem zerado, não é uma promessa que ainda não conquistou nada, não é uma promessa vista apenas nos nossos olhos, não é uma promessa no cenário inteiro. Então, isso que faz da seleção brasileira de natação paralímpica tão bem sucedida. O pessoal tem não importa muito a idade, desde o início você já é selecionado e começa a competir em alto nível no mundo. Então, você já se destacou em campeonatos nacionais no Brasil, você já é acolhido pela seleção e pelo menos uma viagem internacional, uma competição internacional você já consegue. No último ano eles fizeram algumas intervenções que só foram a seleção de jovens, que eles consideram jovens. Então foram para etapas pensando só nesse pessoal. E dessa seleção ainda nem tem tantas figuras que vão representar agora. Mas já é um planejamento, exatamente, para que não exista esse degrau que pode ser que a gente enfrente na natação convencional, mas na Paralímpica esse trabalho vem sendo... Vem repondo as peças. Já vem acontecendo um pouco mais fácil de perceber. Ainda o problema é que, da mesma maneira como era na convencional, a gente tinha 2 super atletas, na Paralímpica também.
O nosso número de medalhas é exorbitante porque tem 2 caras que ganham 15, 20 medalhas sozinhos, fora os revezamentos. Então, quando esses caras se aposentarem, é natural que o número de medalhas total caia, porque são 2 caras que, qualquer lugar do mundo, se eles entrassem, eles fariam um buraco também desse, é difícil você preencher. Inclusive o André, às vezes nada, as competições que não Convencionais, são convencionais, exatamente. nada com a gente, pelo Pinheiro. Exatamente. Então, Todas as o André Brasil uma diferença muito grande e isso interfere também no caráter não, na personalidade dele como atleta, na maneira como ele encara o treino, encara as competições, é que toda a carreira dele, ele foi um atleta convencional. Ele era um atleta que sempre estava no meio das equipes de júnior, juvenil, infantil, treinando junto com todo mundo. Ele não foi um cara que foi treinando do lado, não foi um cara... Claro que pela deficiência dele e pelo talento dele, ele conseguiu sempre igualar e sempre foi medalhista em categorias na natação convencional. Então ele enxerga a modalidade com outros olhos, porque no Paralímpico é natural que isso aconteça também. O número de atletas é muito inferior em relação ao esporte convencional, e ainda mais quando você compete um com o outro, porque por mais que você junte 10 pessoas deficientes, dentro dessas 10 vão existir ainda essas 14 classes. Então, de 15, nenhum não interfere um no outro. Então, e aí isso muda um pouco, você se sente um pouquinho mais especial. Você consegue destacar, como você é o único da sua classe, você se sente um cara um pouco especial, já desde muito novo. O André, ele tem essa percepção diferente, ele sabe que o treinamento dia a dia, o arrancar do chão é importante. Essa é só o próximo passo que eu acho que vai acontecer. Primeiro essa cultura de prática, e aí essa cultura de competitividade em alto nível, pelo menos isso não existe mais. Isso é bem alinhado dentro de todos os esportes paralímpicos, principalmente na natação. no rugby a gente tem alguma peça de reposição chegando aí? Bom, no feminino nós temos a Bianca, essa menina que veio do projeto do Rugby para Todos, que é uma excelente atleta, tem outras meninas vindo. Legal. Na verdade, o Rugby para Todos, ele tem muitos atletas na seleção juvenil e alguns já indo para a seleção principal de 15 e de sevens também. É um projeto muito bacana, tive o prazer de trabalhar lá, adoro o pessoal lá, o Mal, e o Mal inclusive teve a oportunidade de carregar a tocha aqui em São Paulo. São José, que é a capital do rugby no Brasil, né, tem um projeto social sensacional. Os jogadores envelhecem e entram novos, envelhecem e entram novos, e eles mantêm o nível desde 99, e eles tiveram 9 títulos e 5 vices, né, no Campeonato Sempre Brasileiro e Paulista. Os caras também vêm empapando tudo. É uma equipe difícil de se jogar, já joguei contra eles e é complicadíssimo. E tem alguns outros projetos, né? Todos os clubes que têm categorias de base, lá no SPAC tem os filhos do Espagos, são 2 meninos que estão assim, surgindo para o rugby. Um deles já está na seleção juvenil e já chegou aí em alguns treinos com a principal. O mais novo, muito mais novo do que a idade de seleção juvenil, e já joga na seleção juvenil. Então assim, o rugby, até por ter se difundido muito nos últimos anos, está pegando uma molecada nova chegando. O rugby me parecia um esporte com um pessoal muito... E é legal disso também, tem os veteranos que jogam e tudo mais, mas a molecada está surgindo com uma força absurda. Assim. É muito bacana. O rugby às vezes dá uma impressão de ser um esporte bastante violento, né? Tem bastante contato, mas pelo que você explicou aqui, contou, tem esse contato, tem essa agressividade do esporte, mas ao mesmo tempo tem um respeito, uma disciplina. Eu tenho o muito costume forte. de falar que o rugby é um esporte duro. Né? Um esporte de contato é um esporte duro, mas não é um esporte violento. Primeiro porque 90% das vezes quando você vai para o contato, esse contato é frente a frente. Tá. O jogo ele é jogado frente a frente. Aí você sabe que vai vir alguém por trás para te derrubar. Diferente no futebol, por exemplo, que você está correndo com a bola, a última coisa que você espera é que alguém venha dar uma tesoura na sua perna. Entendeu?
vai te pegar e vai te machucar. Outra coisa, no rugby, nós somos responsáveis. Então, por mais que os tackles sejam incisivos, sejam duros, eu não posso taclear o cara de qualquer jeito, tem uma técnica adequada para me proteger, para que eu proteja o meu adversário, para que eu não jogue ele no chão de qualquer maneira, tirar o cara do chão e jogar no chão. Inclusive, meu amigo aqui que é apaixonado por futebol americano, pode falar que eles, o cara no ar vem um em cima, um embaixo, pega, quebra o cara no meio. No rugby, se você faz isso, você é expulso do jogo na hora e você ainda, os seus próprios companheiros de equipe vão te dar uma dura por ter feito isso. Porque você, a gente sempre fala, né, se não tiver o árbitro, se não tiver o adversário, não tem jogo. Então o cara não é meu inimigo, o cara é meu adversário. Tanto que no rugby existe a tradição do terceiro tempo, que é o dono da casa, eu estou recebendo o seu time, acabou o jogo, eu vou dar um churrasco, uma cervejada, um almoço, alguma coisa, e a gente vai confraternizar e falar sobre o jogo, que acabou ali dentro do campo, acabou. Várias partidas de você se estranhar com o cara dentro do campo, um tackle mais forte, uma entrada mais forte, não sei o que, e acabou você sentar com o cara lá e vai discutir o lance do jogo e dar risada. Entendeu? Isso acontece até no rugby profissional. Então essas coisas assim são muito bacanas do rugby. E é um esporte que, a primeira vez que eu sempre falo isso, quando eu vi rugby a primeira vez um jogo inteiro, eu estava treinando walk line no Palmeiras, quando eu era molequinho eu era apaixonado por hockey. E aí você usa caneleira, capacete, cotoveleira e tal. Eu fui assistir um jogo de rugby, eu falei, eu nunca vou jogar esse negócio na minha vida, cara. Esses malucos de shorts e camiseta se esborrachando no campo e não sei o quê. E a hora que eu conheci o esporte, conheci a cultura do esporte, os valores e por gostar do esporte de contato, eu vi que era um contato leal. Um contato leal. Aí eu falei, pô, esse é o jogo que eu quero. Eu já estava cansado de ver nego tomar um totozinho no tornozelo, sair correndo, botar a mão na cabeça, entendeu? E a hora que eu falei, pô, aqui, meu, o filho chora e a mãe não vê, mas o negócio é leal. É aquela história, no futebol o cara passa 90 minutos fingindo que tá machucado. A gente passa 80 fingindo que não tá, né? Você não quer sair do jogo de jeito nenhum. Que bom que essa cultura, tomara que essa cultura se expanda mais e mais. Cara, eu tento transmitir isso nas equipes que eu trabalho com futebol, né, cara? Desde molequinho cai no chão, eu tô lá dando no meio do treino, não apito falta, mando levantar e correr atrás do cara. Eu mando o time ser agressivo na questão de marcar, querer recuperar a bola, mas também na questão de cair no chão, levanta e continua o jogo. Não. Se o árbitro não apitou, você tem que jogar. Você perde a bola, né? Você beneficia o adversário fazendo isso, você não ajuda a sua equipe. Você atrapalha a sua equipe ficando lá reclamando, parando, ao invés de levantar, correr para recuperar a bola. Né? Porque o jogador de futebol tem essa mania de não pode encostar nele, encostou, ele dá 10 cambalhotas e bota a mão na cabeça com o totó no tornozelo. Né? Mas uma coisa que eu gosto muito do rugby é que o juiz, e deveria ser tratado como em todas as outras modalidades. O juiz, em todas as modalidades coletivas, ele é visto como um cara que está ali para penalizar alguém. No rugby, ele é um condutor. Ele é um facilitador, ele é um condutor da partida mesmo. Se você não tiver o árbitro, você não consegue jogar, até por ser um esporte de altíssimo contato, cara, muito contato, muita velocidade, pode descambar. E o rugby tem um livro de leis, assim, cara, que é, pô, você saber os... Eu jogo há 9 anos, 10 anos aí, e eu me embanando direto com as leis, cara. Tem cara que joga há 30 anos, 40 anos, e o cara também não sabe todas as regras, entendeu? Então, assim, se você não tiver o árbitro, são detalhezinhos, às vezes... O pessoal, aquele montinho que vocês fazem lá, que é o ruck, né, que a gente faz para disputa de bola depois de uma situação de tackle, ali naquela situação, cara, o que acontece de detalhe minúsculo que pode gerar uma penalidade ou uma vantagem para uma equipe, e o árbitro tem que estar atento a isso. Então a gente tem muito essa questão também de o cara é humano, o cara ele vai errar, mas se ele errou, levanta e vai, porque você também vai errar e seu time não está no seu meio. Isso é importante. O comportamento do árbitro com os jogadores senhor, ele só fala com o capitão. Aqui no Brasil tem alguns árbitros que eles até exageram nisso, no resto do mundo eles dão uma liberdade, mas geralmente é o capitão, mas você tem uma maneira diferente de lidar. Chega, senhor, por favor, o que está acontecendo aqui? Eu não entendi o que o senhor marcou, por favor, dá uma olhada em tal situação, porque diferente do futebol. Entendeu? Vira várzea. Vira várzea. No rugby,
com a popularização do rugby, com o nosso espírito de brasileiro, de boleirão, essas coisas assim, acontece muito. Eu mesmo já tive, vindo futebol, essas coisas assim, eu já tive minha cota já discuti com o árbitro umas 2 vezes, como treinador, como jogador, acho que nunca, mas como treinador algumas vezes por ver erros que estavam acontecendo insistentemente, o trio de arbitragem era muito inexperiente, não estava dando conta, né? Mas até me excedi e pedi desculpa depois, mas não há esse costume no rugby de se punir, não, de jogar essa culpa pro árbitro, e é sempre uma relação muito cordial. Bacana. Só pra gente. Nós voltamos aqui só para fechar o programa mesmo, para falar tchau. E eles responderam a pergunta do Jean sobre o que eles acham sobre os esportes de ação do COI, que foi colocado agora nos Jogos, né? Vai ser experimental em Tóquio 2020. Então, qual é a opinião de vocês dos esportes que entraram agora? O que vocês acham disso? Eu acho que, primeiro que eu senti o pessoal muito mais assustado com a situação do que na verdade é. Porque assim, todo mundo está falando, mas surf e skate, principalmente surf e skate, os dois são um estilo de vida, não é esporte e tal. Mas nos jogos de inverno, a gente já teve a inclusão que com um sucesso absurdo tanto do snowboard, quando o snowboard entrou, já também causou toda essa estranheza da comunidade, e aí depois entraram as modalidades de aventura mesmo, de manobras, que o super pipe, o slopestyle, big air, tudo, tanto no snowboard quanto no esqui. E eram também, aqui para nossa cultura isso não é tão próximo, né? Mas era completamente, no início, né, o snowboard foi muito marginalizado no hemisfério norte. Era visto como é o skate aqui. Você vê alguém andando de snowboard nos Alpes, naquela época, no início, na década de 80, achava que, esse moleque é um maconheiro, não sei o que. A mesma coisa com o skatista aqui. Você vê o skatista na rua, uma senhora, minha mãe, vai ver um cara andando de skate lá na frente, ela vai ficar com medo, vai atravessar a rua. Inclusive nós andamos de skate, né? Exatamente. Sua mãe não precisa ter medo da gente. Então, isso ajudou a desmarginalizar a modalidade. Então eu acho que traz muito mais benefícios do que o pessoal tá aqui, não, skatista e surf, não é atleta. O que é atleta, entendeu? É claro que existem algumas modalidades que existe uma seriedade um pouco maior e tal, mas por característica da modalidade. Sim. Como não aconteceu com o snowboard freestyle e no esqui freestyle, não acredito que vai mudar o comportamento de quem o pratica. Eu só acredito que a única interferência dentro dessas modalidades podem ser a aceitação da comunidade. E inclusive isso aumenta, quanta molecada você vê andando de skate na rua? Você vê mais moleque andando de skate na rua hoje em dia do que você vê de futebol. Você não vê molecada andando de futebol na rua. Não, jogando futebol. Já passou da hora. Foi mal, Jean. Foi mal, Jean. Mas ele já está encerrando. Isso coloca uma classificação, isso muda na maneira como a própria cidade vai observar. Na hora que alguém for colocar um banco numa praça, ele não vai pensar que aquele é um banco que tem que sentar assim. Se não sentar assim, o banco cai. Ele tem que pensar que eu estou colocando um banco, mas alguém vai saltar de skate em cima dele. Então não pode ser qualquer banco. Isso é uma característica que nos Estados Unidos, principalmente, é diferente. A gente pensa em vandalismo com skate aqui no Brasil, mas basicamente porque a cidade não pensa que o skate também está lá para usar. Da mesma maneira como as coisas começaram a mudar um pouquinho na questão de mobilidade urbana. Então, tanto o skate como o surf, eu acho que entrando no circuito olímpico, tem mais a contribuir tanto para tirar um pouquinho desse ar preconceituoso
preconceituoso quanto a eles e também de ar dominante de outros tipos de modalidade, entendeu? Ah, sua modalidade olímpica você não serve para nada. Tem que também mudar os olhares de quem vai aplicar. Se você quiser discordar dele, você pode Não, discordar. aqui mais me causou, não estranheza assim, mas me assustou um pouquinho foi ver a escalada. Eu acho muito legal, como eu falei, eu sou apaixonado por esporte, já fui em ginásio de escalada, tudo quanto é esporte que você me chamar para praticar, eu vou praticar alguma vez na vida, cara. Eu gosto de golfe, eu participei da seletiva para a seleção de skeleton, para o esporte de inverno, passei na seletiva, só que não deu para ir para o Canadá para treinar, porque eu acabei indo trabalhar na Nova Zelândia depois. Mas eu queria ir lá, meter o peito na pranchinha e descer naquela pista lá. Mas eu fiquei muito feliz com a entrada do Karatê, porque o Karatê foi o meu primeiro esporte. Eu com 5 anos de idade entrei no Karatê, treinei até por volta dos 14, 15 anos. E sempre foi uma discussão que se teve do Karatê, por que não ser uma modalidade olímpica. E o fato do Karatê entrar agora, que é uma arte marcial milenar e tem tanto valor quanto o judô, sempre foi marginalizada dentro das Olimpíadas. E hoje americano tem, né? Sim, e hoje está lá. Então eu fiquei muito feliz quando eu vi que o Karatê estava lá, porque apesar de eu não praticar mais hoje, foi o primeiro esporte que eu pratiquei. Você praticou qual tipo de Karatê? Shotokan. Pratiquei Karatê Shotokan. Depois pratiquei outras artes marciais, o que me dificultou, porque ia treinar Muay Thai, estava lá eu com a base do Karatê. Ia treinar qualquer outro tipo de luta, estava eu com a base do Karatê. Mas eu sou apaixonado por Karatê, adoro assistir competição, luta e tudo mais. Então fiquei muito feliz com a entrada. O beisebol eu achei muito legal entrar, porque apesar de a gente ser um esporte que a gente não tem tradição aqui nos Estados Unidos, todo mundo achar que é um país dominante, não é. Porque você tem os países alguns países do Caribe, você tem Japão, você tem alguns outros países que podem fazer frente. Então o Brasil tem inclusive um lançador no Red Sox. Sim, no tem dois jogadores brasileiros que jogaram a Major League esse ano. No time campeão, atual campeão, o Paulo Orlando. Paulo Orlando. Um abraço, Paulo Orlando. Então, assim, o que eles sempre falaram é que para se tornar uma modalidade olímpica, ela tem que ser difundida por todo mundo e tem que ser com grande possibilidade de vários países ganharem medalha, não ser uma coisa dominante, né? Então, eu achei legal, eu gosto de esporte de aventura, eu achei demais ter entrado surf, skate, escalada, e o beisebol eu sempre achei um esporte bacana, tenho vontade de praticar um dia, e o karatê para mim foi demais. Esse ano entraram 2 modalidades que eu sou apaixonado, que é o rugby e o golfe, que eu gosto muito, e na próxima vai ter o karatê, então tá cada vez... Para mim os Jogos Olímpicos estão ficando cada vez melhor. Mais atrativo. Bom, a gente queria agradecer. Jean, tá respondido, hein? Amanhã estamos lá. A gente queria agradecer ao Sam, ao Rafael, a gente obrigado por vocês disponibilizarem o tempo de vocês. Tudo que a gente faz aqui é improvisado no nosso estúdio casa. O vizinho hoje não batucou, né, Fernando? O vizinho deu fora, deve ter saído. A gente vai tomar uma multa do prédio porque o carro está no lugar errado. Mas pelo bem do esporte, a gente continua aqui. Vamos tentar fazer alguns programas na Olimpíada. E a gente agradece a presença de vocês. Que você tenha muito sucesso no futebol e que o rugby continue crescendo. E você, tamo junto, né? Tamo junto. Tamo junto aí. As medalhinhas lá para a Olimpíada aí. Tem que pagar o salário do menino que é caro. Tá bom? Um abraço. Valeu, tchau, tchau. gente. Obrigado. Tchau. Um abraço.